descanso em Jesus encontrei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros o mundo pra si. Busquem riquezas, delícias aqui. Escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos numa nova oportunidade de estarmos meditando na Palavra de Deus. Agora, recentemente, os irmãos tiveram aí a oportunidade de estar considerando a Bíblia Sagrada num tema com o título A Criação. E agora nós vamos dar sequência entrando em novos estudos a respeito da vida dos patriarcas. Este será o nosso novo assunto relacionado à escola bíblica dominical na classe de professores de jovens e adolescentes. Mais precisamente, os adolescentes. Para hoje nós temos a lição de número 1 com o título A Chamada de Abraão. Esse vai ser o nosso assunto. Aí os irmãos em casa tomem aí sua Bíblia em mãos e os que têm também o material preparado para estudo, para que nós possamos acompanhar esta lição, iniciando com a lição de número 1, a chamada de Abraão. Nós temos aqui um texto áureo, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 12, e o verso de número 1. Este texto áureo está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está precisamente dentro do mesmo assunto que nós vamos estar começando para o dia de hoje, a chamada de Abraão. Então temos aqui, Gênesis capítulo 12, o verso de número 1, é o nosso texto áureo. Nós vamos agora para uma leitura bíblica, que é considerada a leitura bíblica em classe, em Gênesis mesmo, será no capítulo de número 11, tá bem? Em Gênesis 11, então, a nossa leitura bíblica será partindo do verso de número 26 até o verso de número 32. Está escrito assim: E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Esta é a nossa leitura bíblica para nós iniciarmos o assunto na lição de número 1. Está bem, irmãos? A chamada de Abraão. Pois bem, dentro desta consideração bíblica, na leitura bíblica em classe, nós temos aqui uma introdução que diz assim: a narrativa bíblica sobre a vida e obra de Abraão é riquíssima em princípios para uma vida espiritual de estreita comunhão com Deus.
Os cristãos, em sua maioria, estão vivendo uma espiritualidade superficial em virtude da falta de um conhecimento pessoal de Deus. E ainda na nossa introdução está escrito assim: quem almeja conhecer a Deus com propriedade e profundidade pode encontrar na história dos patriarcas os elementos necessários para este nobre propósito. É exatamente isto que vamos buscar ao longo deste trimestre. Então está aqui. Já temos agora uma introdução para nós com a leitura bíblica e também essa primeira consideração a respeito do assunto que será meditado ao longo deste trimestre. Na grande verdade, irmãos, vamos aqui fazer algumas reflexões para que os irmãos, além do material bíblico que os irmãos têm, os irmãos possam juntar o assunto que será refletido com a leitura bíblica e outras oportunidades que os irmãos têm numa liberdade dada por Deus de estar desenvolvendo o assunto sobre os patriarcas. Em primeira mão, eu queria dizer aí para os irmãos, para as irmãs que estão nessa oportunidade, que a vida dos patriarcas, ainda que agora nós estamos principiando com Abrão, que antes de ser Abraão, o seu nome era Abrão, eram vidas além dele outros mais que deixaram muitos ensinos para nós. Ensinos de esperança, de consolação, de edificação. E temos hoje aí esse conteúdo bíblico que pode trazer para nós este acréscimo de fé e confiança em Deus. No caso do mesmo Abrão, anteriormente a ser chamado Abraão, eu quero que os irmãos que estão em casa acompanhando notem bem uma questão muito importante que eu gostaria de falar. Desde que a lição 1 tem este título, A Chamada de Abraão, é sobre isso que eu pretendo ainda chamar a atenção dos irmãos. No mesmo capítulo de número 11 e o verso de número 10, onde está escrito assim: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Irmãos, notem bem, a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 11, os versos 26 a 32, que eu já li. Mas por que eu estou abrindo uma consideração numa leitura um pouco anterior? Pela seguinte razão. Essa genealogia que nós temos aqui, ela pretende concentrar a nossa atenção aos povos semitas, ou seja, os descendentes de Sem. Existem questões na Bíblia que elas são de extrema importância para nós meditarmos nela. Nós temos que ir um pouquinho lá em Noé. Os irmãos, lembrem-se bem que Noé tinha 3 filhos, chamavam-se Sem, Cão e Jafé. Após o dilúvio, nós temos aí algumas informações a respeito destes homens. Agora, mais precisamente, fala-se sobre Sem. E desde o verso de número 10, vai falar sobre a genealogia de Sem. Até que se chegue em quem? Em Abraão. Tá? Então, os irmãos, notem bem, esta genealogia, como eu disse, ela pretende chamar a nossa atenção para os povos semitas e, mais concretamente, a linhagem de Abrão, ou a linhagem de Abraão. Por que eu me dirijo assim para os irmãos? Devido ao título da lição, é a chamada de Abraão. Vamos para uma questão importante. Se os irmãos observarem bem, em cada um dos personagens bíblicos que são mencionados aqui, sempre se fala deles o período de tempo em que eles viveram e também fala que cada um deles geraram filhos e filhas. Se os irmãos notarem bem, eu repito, que Sem está escrito que ele era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade.
2 anos depois do dilúvio. E depois se diz assim, e viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos. Então, os irmãos, observem a importância da consideração que eu estou fazendo, para que junto com o conteúdo bíblico os irmãos meditem. Sem tinha 100 anos, gerou Arfaxade. Mas depois disso está escrito que ele viveu 500 anos. E durante todo este período de tempo, Sem gerou filhos e filhas. Consequentemente, todos os da sua descendência, fala-se deles também da mesma maneira. Arfaxade mesmo diz aqui que ele tinha 35 anos e gerou a Salá. Depois diz no verso 13, viveu Arfaxades, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. Agora vamos lá. Os irmãos, pensem junto comigo. Eu acabei de dizer que através de Sem, um personagem bíblico, que era um dos filhos de Noé, é que surgiu os povos semitas. Por isso semitas, ou seja, descendentes de Sem. E era uma linhagem que vai indo, progredindo, até que se chega em Abrão. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que era um número de pessoas muito grande. O fato de Sem gerar filhos e filhas, o seu filho, Arfaxade, gerar filhos e filhas. Então, no tempo de Abrão, o número de pessoas, até mesmo da sua parentela, era um número muito grande. Haviam muitas vidas, ou seja, podemos dizer assim, que Abrão, ele tinha sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, tinha o seu pai. Abrão, devido à longevidade que era algo como um fato naquele tempo, a longevidade no sentido de que os homens daqueles tempos, eles viviam muito, eles viviam muitos e muitos anos, ou seja, quando se diz de Sem ter vivido 500 anos, nós poderíamos dizer que ele viveu 5 séculos. E durante todo este tempo vivendo e gerando filhos e filhas, e outros, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, gerando filhos e filhas, eu penso que os irmãos podem considerar comigo que número de gente existia naquela ocasião. Quantos e quantos seres humanos já existiam no tempo que Abrão foi chamado. Agora a questão para nós é, observem bem, que mistério é isto? Qual é o título da lição? A chamada de Abrão. Um número muito grande de familiares, como já mencionei. Avô, bisavô, de repente até mesmo tataravô, seu próprio pai, sua mãe, tios e tias, primos e primas, sobrinhos e sobrinhas, um número muito grande de pessoas vivendo ali numa comunidade, numa sociedade no tempo de Abrão. E o que nós temos na palavra? A palavra de Deus diz que o Senhor chamou Abrão. Por isso que é para nós o título da lição. É o que eu quero me prender, até num sentido de respeitar a evidência do título da lição e ver o quanto ele chama a nossa atenção para essa soberania de Deus. Isto é muito importante para nós pensarmos. Nós poderíamos dizer assim, será que havia algo mais bonito em Abrão do que nas outras dezenas ou centenas de vidas que viviam no mesmo tempo dele para que Deus o chamasse? Será que Deus chamou Abrão por algum mérito que Abrão possuía? É claro que não. A chamada de Deus para Abrão é algo que a palavra de Deus nos fala, se chama graça. A graça de Deus. É Deus soberanamente chamando. E dentre um número tão grande de pessoas, a quem Deus chamou? Deus chamou a Abrão. Vamos notarem bem, no tópico de número 1 da mesma lição, a chamada de Abrão, nós temos o seguinte: Abrão, nascido em uma família idólatra, teve o maravilhoso privilégio de ouvir a voz do Criador e ser chamado para andar com ele e cumprir uma grandiosa missão. Missão a qual, nas lições posteriores, nós vamos estudar. Está bem? Mas a princípio, agora, no momento atual, dentro do título da lição, a chamada de Abraão, meditemos um pouco nisso. Que mistério é o Senhor Deus
chamando para uma obra e também para conceder uma promessa. E muito mais do que isso, para a salvação. Para a salvação. A chamada de Abraão é para nós um grande mistério. Quando nós lemos aí a introdução, os irmãos notem bem que ficou aqui para nós a narrativa bíblica sobre a vida de Abraão, é riquíssima em princípios para uma vida espiritual de estreita comunhão com Deus. Os cristãos, em sua maioria, estão vivendo uma espiritualidade superficial em virtude da falta de um conhecimento pessoal de Deus. Então vamos lá. Embora lições posteriores vão trazer para nós outros assuntos que se relacionam à vida patriarcal de Abraão, mas agora, primeiramente, no seu chamado, vamos pensar para o que Deus chamou Abraão. É isso que nós devemos fazer. Extrair os ensinos da palavra de Deus, ou extrair dos assuntos relacionados aos personagens na palavra de Deus, aquilo que traga consolação e edificação a nós. Então, para o que Deus chamou Abraão? Para o quê? Para lhe conceder uma promessa e, além desta promessa, através do mesmo Abraão, Deus ter com ele um relacionamento pessoal. Isso é muito importante, irmãos, porque quando nós falamos sobre o fato de ter um relacionamento ou um conhecimento pessoal de Deus, irmãos, notem primariamente onde estava Abraão. Ele estava numa terra idólatra, estava envolvido com uma família idólatra, uma família sem o conhecimento de Deus. Se os irmãos observarem bem, as gerações anteriores eram uma geração apóstata, na qual a maior prova disso é que Deus enviou o dilúvio, destruindo toda a carne, a não ser Noé e sua família que foram salvos, e posteriormente veio a descendência depois de Noé. Mas, irmãos, notem bem, e agora, dentre um número de povo, Deus separa alguém da linhagem de Sem. E qual é o nome dele? Abrão. Para que através de Abrão, Deus cumpra grandes e preciosas promessas. E Abrão, pela fé, é o que está escrito na palavra de Deus, quando nós entramos no capítulo de número 12, já ainda na mesma lição sobre a chamada de Abrão, nós temos escrito o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí nós temos o verso 4. Irmãos, notem bem. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então o Senhor falou com ele, sai-te da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esta é a expressão. Ou seja, Abrão saiu pela fé. Ele atendeu o chamado de Deus e ele saiu pela fé. E desde então, o que nós podemos entender é que este personagem, ele já teve o início de uma experiência pessoal com Deus, através da fé. Primeiramente o chamado, e depois do chamado, ele numa oportunidade agora de ter experiências com Deus, experiência pessoal com Deus. Então este ponto bíblico, irmãos, ele é muito importante para nós instruirmos e sermos instruídos. Tá? Porque nós, como eu disse aos irmãos, nós devemos tomar os assuntos bíblicos e extrair ensino para a nossa alma, para a nossa edificação. Assim é o chamado de Deus. Dentro de nós, tendo uma convicção de que o Senhor nos chamou para cumprir em nossas vidas promessas. Muitas promessas. E principalmente aquelas promessas as quais, pela palavra de Deus, nós as entendemos como promessas de origem espiritual, que seja para a edificação da nossa fé, da nossa alma. Então o personagem Abrão, ele tem para nós este intuito, tá? Principalmente a questão de um relacionamento e de um conhecimento pessoal do Senhor. Eu quero abrir um parênteses, muito próximo assim até mesmo de finalizar o assunto nesta lição. Eu quero abrir um parênteses para os irmãos observarem bem. É uma lembrança de um outro patriarca, que é muito provável que nós o estudaremos em
um outro dia, possivelmente. Mas para antecipar o assunto, os irmãos, lembrem-se de Jó. No final do livro de Jó, é até uma reflexão que eu estava com ela na minha mente, Jó disse o seguinte, ele usou a seguinte expressão, eu te conhecia só de ouvir. Mas o mesmo Jó depois diz assim, mas agora os meus olhos te veem. Então vejam o quanto isso é curioso. Isso foi a experiência de um homem e ficou escrito por este homem para ensino nosso. Mas na grande verdade, pela fé, outros patriarcas e homens e mulheres de Deus mais viveram a mesma experiência. Por que Jó disse assim, agora os meus olhos te veem? É claro que Jó, ele não viu Deus, até porque isso seria contrário ao que diz a palavra de Deus, que ninguém viu a Deus. Mas como que Jó diz então que viu ao Senhor? Ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso significa que dentro da vida de Abrão, que nós estamos estudando, e da vida de outros patriarcas mais, o próprio andar com Deus dia após dia e as experiências que eles vão passando com Deus, experiências de socorro, experiências de proteção, experiências de cuidado, experiências de repreensão, porque assim também foi com o servo de Deus chamado Abrão, porque Abrão não era um homem perfeito, era um homem também sujeito a muitas fraquezas e ele foi repreendido pelo Senhor. Mas em todas estas ações de Deus, tanto Abrão quanto a palavra de Jó, eles começaram a experimentar um relacionamento pessoal com Deus. Por isso vem a expressão de Jó. Ele agora diz, agora os meus olhos te veem. Como que seria isso? Seria como nós mesmos, tendo confiança ou convicção do chamado que nós temos para a salvação, e agora vivendo esta vida cristã abençoada, nós vamos tendo as nossas experiências com Deus. E aí nós podemos dizer, eu te ouvia, ou eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como que seria? Jó diz que viu Deus na sua experiência. Seria como o que Jó passou. E quando tudo terminou e ele venceu, ele olhou para trás e ele considerou, jamais eu conseguiria vencer isso tudo sozinho se alguém não estivesse comigo. Ou seja, na sua própria experiência de dor, de luta, de sofrimento, de batalha, Jó viu que Deus estava com ele. Então, isto é que é maravilhoso. A vida de Abrão, que nós estamos iniciando, este patriarca da Bíblia, é uma vida também repleta destes ensinos. Ele foi vivendo uma vida de comunhão com Deus, em seus altos e baixos, em seus levantes e quedas, mas ele foi aprendendo com Deus. E com toda certeza com isto, também o mesmo Abrão. Ele pôde dizer, né? Os meus ouvidos, eu te conhecia somente de ouvir com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. É a própria experiência pessoal com Deus. Para nós finalizarmos, seria como os irmãos que estão me ouvindo podem pensar, nós nos lembrando de ocasiões passadas da nossa vida em que nós enfrentamos alguma coisa e hoje o tempo passou e a gente olha para trás e a gente considera o seguinte, bom, uma coisa é fato, se Deus não estivesse comigo naquele momento, eu não conseguiria vencer. Então isso é o quê? É a prova da existência e da permanência de Deus junto conosco no momento da provação. E isso faz com que nós, pela fé, creamos neste Deus invisível. Este Deus invisível, ele era invisível para Abrão, ele era invisível para Jó, e como foi invisível para muitos dos seus servos. Mas de que maneira este Deus invisível se fez visível? Foi no momento em que eles enfrentaram grandes provações, grandes lutas, grandes batalhas, mas eles venceram. E por quê? Porque o Senhor era com eles, o Senhor estava com os seus servos. E assim ficou para nós esta lição. Como um título, a chamada de Abrão. E outras lições mais nós teremos. E agora, a princípio, nós queremos agradecer a Deus a oportunidade de poder estar com os irmãos. Os irmãos têm o material consigo. Os irmãos
tomem o material em mãos, meditem na Bíblia, na Palavra de Deus, a respeito da chamada de Abrão. Eu vou finalizar agora com a leitura de Hebreus, capítulo de número 11, que eu gostaria que os irmãos juntos também tomassem suas Bíblias e lessem em Hebreus agora, o capítulo de número 11 e o verso de número 8, quando está escrito assim para nós: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, vejam quão significativo isto é. Ele não sabia para onde ia, mas ele creu que Deus o levaria para um lugar de bênção. E continua dizendo, pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Está aqui. Tudo foi um ato de fé. Ainda que na terra que Deus lhe prometeu, mas considerando-se peregrino e forasteiro. Por quê? Porque ele tinha esperança na cidade celestial. Por isso que nós temos, com o título A Chamada de Abrão, mais do que uma chamada para bênçãos comuns, para bênçãos deste mundo, mas para uma bênção ainda muito maior, a salvação. E Abraão creu em Deus, e está escrito na Epístola aos Romanos, que Deus lhe imputou isso como justiça. Ou seja, Abrão foi justificado pela fé, crendo em Deus. Ele teve a sua alma abençoada com a salvação. Que assim Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim.